Pessoal, hoje nossa live, né, toda terça e sexta-feira, lives agora às 13 horas, sempre com tema variado aí para ajudar vocês a se tornarem tributaristas do futuro, tá? Normalmente, terça-feira temos convidados, sexta-feira falamos de algum tema técnico. Essa semana invertemos, tá? Porque o meu convidado só podia hoje. Então, vou chamar aqui o Cosmo Rogério, um dos nossos pesquisadores aqui dentro do IBPT, e vamos falar sobre fontes de dados para que a gente possa ofertar serviços como tributaristas do futuro aos nossos clientes, tá bom? Vou chamar ele aqui. Agora estou te vendo, estou te ouvindo. Cosmo, O som tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Agora acho que estamos todos te vendo e te ouvindo. Então, hoje, para a gente continuar, ano passado a gente fez uma live que a gente começou a falar um pouquinho mais de estudos, né? Estudos setoriais, estudos de mercado, com base em dados tributários e, às vezes, dados de mercado, né? E a gente prometeu lá que a gente te traria novamente aqui para a gente continuar essa conversa. Até o ano passado a gente teve um pouquinho de falha de conexão também, mas foi um assunto que chamou a atenção do pessoal por ser um assunto novo, né? Nem todo mundo conhece essas fontes de dados públicos que a gente tem à nossa disposição, né, para fazer pesquisa, para traçar estratégias com os nossos clientes. E por isso que estou aqui hoje novamente trazendo para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então, Cosmo, nem todo mundo te conhece, então se você quiser se apresentar, falar um pouquinho do seu histórico dentro do IBPT, fica à vontade, tá? Tá bom, então vamos começar por aqui. Então, boa tarde a todos. Acredito que eu aí seja o mais inexperiente em Instagram, então já peço perdão por falhas, mas estou aprendendo o recurso. Nada, ó, fiz live pela primeira vez com você, com o Fernando Steinbrück, com o João Eloy. Só gente velha, tá vendo? Alexandre Feroz, tudo pessoal estreando aqui no Instagram. Que legal. Até o Dr. Gilberto, ele fez a primeira live comigo também. Então, assim, pessoal, tudo é velha guarda. Tudo é velha guarda. Então, não se sinta acanhado, não tem problema nenhum. A gente entende. E sempre tem, no teu caso é a segunda vez, né, Cosmo? Mas é um mundo novo, né? As pessoas começam a partilhar muito até algumas coisas de intimidade que é um pouco estranho. Nesse caso aqui, não, são assuntos técnicos, estudos e tal, muito produtivo, tá? Mas confesso para vocês que é um mundo mais jovem, não me sinto tão velho para outras coisas, mas para Instagram, estou na idade da pedra, né? Mas vamos lá. Então, meu nome é Cosmo Rogério, pode me chamar de Rogério, de Cosmo. Acostumei já a ser chamado de Cosmo, não me ofendo, sempre falo. Sou professor da Universidade de Londrina. Falar a tempo entrega a idade, né, mas já faz 26 anos, professor aqui da UEL. A minha área de atuação são duas áreas que eu sou apaixonado. A primeira é a área tributária e a segunda é a área de finanças, matemática financeira. Tá? Eu tenho formação, tenho 2 mestrados, um doutorado não concluído, que eu vou ter que fazer mais um outro doutorado, né? Faltou um finalzinho. E assim, a carreira acadêmica já estou, então, desde 18 anos de idade. Comecei dando aula em cursinho, depois fui para colégio e faculdade já há 26 anos. Estou com o IBPT desde 2013, então parece que não, mas há 7 anos o tempo passa muito rápido, tá? E tem sido uma grande honra e o principal, eu diria assim, a principal energia que a gente tira dessa relação é que em 7 anos, todos os trabalhos que eu fiz com o IBPT, nenhum se repetiu. E isso, para mim, é um motivador. Cada vez que você pega uma demanda dentro desses estudos tributários, esses panoramas, esses desafios de você minerar e você encontrar a solução de agrupamento de informações, de decisões estratégicas,
nenhum trabalho se repetiu. Mesmo que a gente faça como acontece, você fazer renovação de um estudo para a mesma entidade, é o que nós estamos fazendo exatamente nesse momento, sempre se acrescentam coisas novas, é um processo de melhoria contínua e é algo simplesmente desafiador. E o desafio, para mim, é o combustível que me faz levantar todos os dias. Tá? Cosmo, Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, que é até curiosidade minha. Antes de você começar conosco, lá em 2013, você já tinha alguma experiência prévia em fazer esse tipo de estudo, como você faz hoje no BPT, que são estudos de radiografia tributária e estudos com base, né, em dados de mercado para inteligência de negócios? Não. Assim, como eu sou um acadêmico, tá? Eu fiz 2 mestrados e fiz doutorado, naturalmente você tem uma base muito forte para você construir coleta de dados, análise, porque você faz artigos, você escreve aquilo que precisa de uma metodologia científica. E é importante lembrar para quem está nos acompanhando que é preciso ser revestido de uma seriedade muito grande. Então eu não posso falar assim, olha, eu quero saber, vou pegar uma demanda nossa, uma entidade que quer saber o ticket médio de farmácias magistrais no Brasil. Eu não posso ser leviano e chegar, olha, vou entrevistar 5 farmácias e vou inferir para o resto. Não, ele tem todo um contexto científico, tá? Então você tem 2 formas de você julgar e você atribuir essa tua análise. Você chegar às suas conclusões. A primeira delas é a que você parte da dedução. Então, na dedução, eu pego do total e vou extraindo até eu chego no particular. Então, imagine que eu pegue uma informação de renda per capita no Brasil. Tá? Então, eu quero saber renda per capita de Londrina, mas essa informação hipoteticamente não é conhecida. Eu tomo a população do Brasil, depois tiro a média pelo estado, tiro a média pelo município, de repente estimo que a idade ela varia dentro de uma dispersão de X até X, crio 4 setores, tá? E aí estimei a média. Então isso é chamado de dedução, porque você vai partindo do geral para o particular. Na minha opinião, ela é bastante arriscada, porque toda vez que você parte de um principal, dependendo dessa distância, essa média pode não representar nada. Agora, existe outra forma, que é o que a gente mais procura, que a gente gosta de trabalhar, que é a inferência. Que é você partir do particular, nos agrupamentos, você vai chegando no geral. Então, e aí tem algumas coisas que tem que ser tomado muito cuidado. Então, imagine que eu faço o inverso. Eu chego aqui em Londrina e eu quero saber renda da população. Eu entrevisto 10 pessoas na rua e com base nesses dados, eu vou somando, multiplicando pela população, até que eu chegue que o pessoal de Londrina tem uma renda da cidade de tanto, significa tanto do PIB, então isso também é arriscado. Então o que a gente costuma fazer? O encontro dos dois. Eu busco dados e eu preciso confrontar com outra frente, tá? Então é muito comum, a gente tem os dados que são públicos, mas também a gente procura saber o que tem de publicação sobre o assunto. Então, nós fizemos um trabalho para a indústria de órtese e prótese. Chegamos em valor de participação do PIB. Naturalmente, eu tomei o cuidado de verificar tudo aquilo que tinha dado do Ministério da Saúde, que tinha dados próprio IBGE, da Agência Nacional de Saúde. Você vai se cercando de variáveis que te permita dizer, olha, a minha inferência com grau de segurança de 95% é de que o PIB do setor é de X. Tá? Então, assim, só para fechar a tua pergunta, tudo isso que eu estou falando, antes de vir para o IBPT, eu já tinha um pouco dessa vivência porque eu estava no mercado acadêmico. Tá? Então, a gente já tem a necessidade de saber que todo dado que você informar, ele precisa ser revestido de responsabilidade, ele tem que ter, de preferência ele precisa ter
a metodologia descrita e, como qualquer trabalho, estudo científico, você precisa permitir que qualquer um que tenha acesso àqueles dados, vale para todo mundo que está nos assistindo, toda pessoa que tiver acesso ao teu trabalho, seja ele contratado ou, de repente, um dado que vai ser apresentado ao mercado, ele repetindo a tua metodologia, seguindo os teus passos, ele vai chegar nas mesmas conclusões. Ou nada que seja distorcido em relação àquilo. Tá? Mais alguma coisa? Posso... Pode. Não, é que eu tinha essa curiosidade para a gente saber, assim, porque a gente começou a fazer os estudos no IBPT de radiografia tributária, e até o João Eloy fez a live comigo na sexta-feira passada, uma semana atrás, ele trouxe bem esse histórico aí. O primeiro estudo que a gente fez, ele falou que foi para ANDA, deixa eu me lembrar que ano, eu não lembro agora o ano exato. E para a gente era tudo muito inédito também, né? Então, dentro do BPT, a gente teve que aprender essa metodologia, porque a gente viu que isso era uma necessidade das entidades. Então, por isso que eu te pergunto se você já tinha, mas como você veio agregar esse teu conhecimento acadêmico, também fica bacana para o pessoal saber, principalmente para os nossos novos alunos, né? A gente está com, se eu não me engano, 50 e poucos alunos nessa próxima turma da BI, que vai começar semana que vem. Então, o pessoal quer saber, né? Às vezes, se é possível que eles também consigam pegar, né? Para fazer esses estudos, mesmo sem ter uma experiência prévia. Então, é interessante, às vezes é uma dúvida que o pessoal tem, né? Poxa, mas eu não tenho experiência nenhuma, será que um dia eu vou conseguir fazer? Então, todo mundo começa. Não, né? É perfeitamente possível, Letícia, porque é natural que nós tivemos uma curva de aprendizagem. Nós tivemos duas coisas que caminharam junto nessa curva de aprendizagem. O primeiro é a própria tentativa e erro, né? Erros e acertos. Então, hoje, como qualquer trabalho que a pessoa se dispõe a fazer, o primeiro você sofre uma barbaridade. O segundo, você já sabe o caminho e você consegue fazer com mais rapidez. E aí até que você se torna alguém bastante treinado e expert naquele processo, tá? Essa curva de aprendizagem, ela é longa, ela é penosa, porém, para quem está fazendo o curso, vai ganhar um avanço imenso, porque tudo aquilo que nós apanhamos, nós vamos passar para os participantes e que eles tenham esse caminho encurtado. É bem mais simples. O segundo ponto é que a gente precisaria separar em dois momentos. Existe uma gama muito grande de dados que estão dispersos aí, em fácil acesso na web, dados públicos que são possíveis. E existem outros dados que, mesmo sendo públicos, eles não estão disponíveis, tá? O que acontece é que um dado público, ele, por lei, ele precisa ter publicidade, ele precisa ter transparência. Porém, nem todos estão agrupados da forma como a pessoa quer. Então, imagine o seguinte, eu sou um funcionário aqui do Estado. Então, se alguém quiser consultar o meu salário, isso está no portal da transparência do Estado. Se quiser saber o salário, sei lá, tirando alguns termos de confidencialidade que são resguardados por lei, mas qualquer aplicação de recurso público, ele precisa ter publicidade. Isso se faz em função de governança pública. Todavia, imaginem que você entra aqui no site da Universidade de Londrina e você quer saber o quanto que a Universidade de Londrina gasta com material de limpeza. Pode ser que esse dado não esteja agrupado do jeito que você quer. Assim como se você entra no mesmo site da Universidade de Ponta Grossa, ela pode ter uma informação com abertura diferente. Então, isso não é algo que se consiga contemplar todas as possíveis variantes. E aí, muitos deles, a gente precisa entrar com um pedido oficial, um pedido formal, via Lei de Acesso à Informação. Eu posso te dar um exemplo do que eu estou disparando hoje com a Priscila do IBPT. A gente vai fazer uma coleta para um cliente, uma entidade, que são de farmácias de manipulação,
E nós queremos saber, em algumas cidades do Brasil, o quanto que foi recolhido de tributo por esse CNAE e a quantidade de notas emitidas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos formatar um pedido, colocando, de preferência, até coloca da forma como eu quero que venha na planilha Excel, e vamos disparar isso. Então, isso ele pode ser respondido muito rapidamente, ou ele pode demandar que a gente entre com recurso em função de uma negativa do município. Então, é um dado público, porém não é algo que você aperta um botão e ele vai dispor, né? E outra coisa que é preciso também tomar muito cuidado, e para quem esteja interessado e está participando com a gente, existe um problema de tecnologia, tá? Então, tem muitas coisas que a gente roda e um computador assim, não robusto, um computador mais simples, ele não vai conseguir rodar, tá? Então, imagine o seguinte, se você for coletar informações do CAGED, elas estão disponíveis. Qualquer cidadão brasileiro pode ir lá e baixar a CAGED. Quem não Só sabe que cada... o que é CAGED, Cosmo, só esclarece. Ah, desculpa. O CAGED são informações, são a movimentação de admitidos e demitidos no Brasil. Essa é uma informação que o mercado ama, que todo mundo acaba querendo usar. Inclusive hoje... E demissionalidade. Porque ele dá um indicativo mais ou menos da saúde econômica, né? Então você fala assim, olha, o setor do comércio demitiu tanto, ou contratou tanto, o setor de serviço, a indústria voltou a contratar. Isso é uma informação que é bastante, psicologicamente, ela é muito relevante, tá? E essas informações, elas estão, todas elas disponíveis de maneira pública. O único detalhe é que ela tem um delay, mais ou menos aí de uns 3 meses. Então, se você for buscar agora a informação do CAGED, provavelmente você vai encontrar de outubro. E também você precisa ter recursos. Então, como dizia um colega quando eu entrei, eu não falei também, mas eu também atuo com perícia. Quando eu entrei na área de perícia, a primeira coisa que o meu colega falou foi o seguinte: você quer ser um bom pedreiro? Opa, então se eu for um bom pedreiro, ele falou, então você precisa comprar as melhores ferramentas. Então você precisa ter ferramenta que vai te auxiliar a fazer um bom trabalho e com rapidez. Então, olhando o exemplo do pedreiro, imagina aquele cara que corta ainda os pisos com aquela talhadeira na mão, fica cheio de rebarba e ele não tem velocidade. Então, compra uma ferramenta decente. Então, não se ofenda, em hipótese alguma, por favor, mas a gente trabalha com, às vezes, informações públicas muito pesadas. E eu estou dando o exemplo do CAGED, porque se você for processar o CAGED inteiro, cada mês do CAGED possui mais ou menos 3 milhões de linhas, tá? Então, imagina você acumular em planilhas de Excel 3 milhões de linhas todos os meses, durante um ano, se acumular desde 92, essas informações estão disponíveis. Então, dependendo do que você vai trabalhar, essas informações exigem um volume de recurso maior. Agora, se eu estiver falando da RAIS, isso é o que a gente vai trabalhar dentro da sala de aula na semana que vem. A RAIS você consegue consultar até pelo notebook, porque elas já estão dentro de um banco de dados e você só gera os relatórios a partir do banco do Ministério do Trabalho. Tá? RAIS é a relação anual de informação. Então, só para pontuar, o CAGED ele dá um dimensionamento de admitidos e demitidos, só que mês a mês. A RAIS, que é a relação anual, ela é apresentada em fevereiro e ela é um compêndio de todos os salários, toda a movimentação que as empresas informaram com base nas suas folhas de pagamento. Então, ela é anual, o prazo é até fevereiro e ela normalmente é disponibilizada para o mercado público a partir de setembro. Então, ou seja, de 2019 vocês só vão conseguir acessar em setembro. Então, o que a gente tem hoje? Eu não sei o que... Porque, assim, teve essa portaria lá de setembro, se não me engano, do ano passado, que até consolidou que a partir de janeiro, agora desse ano, 2020, todos os dados do CAGED e da RAIS estariam dentro do E-Social. Eu não sei se isso já está, se você tem informação, se isso já foi para o E-Social, se
essa base de análise já está lá, porque era a partir de janeiro, né? Não sei se já tem alguma informação sobre isso daí. Não tá. Eu acessei o site ontem e eles estão dispersos, tá? Tá. Então, o que tem é RAIS até 2018 e o CAGED sempre teve, mas é o que eu falei, ele não é um on-time, né? Então, se você entregou em março, o que está lá é de dezembro ou janeiro, tá? Mas também não tem problema. Uma coisa importante para vocês entenderem é o seguinte, quando a gente está fazendo nossas análises, eu sempre informo para o cliente o seguinte, imagine que você queira saber quanto que as concessionárias aqui do Paraná faturam, quanto que vende de carro e tal. Algumas das informações, obviamente, são mais abertas, tá? Vamos pegar melhor um exemplo de supermercados, tá? Então, eu quero saber quantos supermercados de Londrina faturam, quantos funcionários tem, e aí quanto que tem de arrecadação, ok. Isso a gente consegue fazer. Agora, se você me perguntar, o supermercado que fica na tua esquina, que fatura, sei lá, 10 milhões por mês e tal, isso a gente não consegue. Nós conseguimos as informações públicas com dados que sejam agrupados por setor, tal, por porte de empresa, a gente tem algumas aberturas. Dados que são personalizados, personificados, em cima de CPF e de CNPJ, esses dados não são públicos, ok? Então, eu consigo saber, por exemplo, imagine que eu queira saber como aconteceu, tá? A gente está num processo em andamento aqui, eu quero dados da empresa Moura, de bateria, tá? Então, muitas dessas informações eu encontro no mercado, porque eu tenho as informações de bolsa de valores, que agora eles já não estão mais na bolsa, mas eu tenho dado de 3, 4 anos atrás. Eu tenho dados que o próprio mercado tem lá exames maiores e melhores, eu tenho alguns balanços publicados em diário oficial, a gente às vezes consegue dados em processos judiciais, tá? Só que à medida que você vai reduzindo esse universo, então eu digo, reduz o tamanho dessa empresa. Você quer saber de uma empresa que fatura 5 milhões, está dentro do Simples Nacional. Esse dado não vai estar em lugar nenhum. Porque essas empresas não estão obrigadas, por força da lei das sociedades anônimas ou qualquer outro dispositivo, elas, nem Código Civil, nem nada, elas não estão obrigados a dar publicidade dessas informações. Mesmo assim, a tua chance de erro na inferência, ela é absurdamente grande. Então, imagine o seguinte, eu já tive um caso desse e foi para aprender, tá? E você vai fazer estimativas sobre posicionamento dentro de um share de uma empresa que fatura 120 milhões. Bom, nós chegamos à conclusão que essa empresa faturava entre 98 e 115. E, de fato, a empresa faturou naquele ano, por exemplo, 109. Então, o nosso acerto foi de 100% com margem de segurança de 5% do erro padrão, tá? Agora, se eu chegar para uma empresa que faturava, por exemplo, a empresa faturou 5 milhões, eu disse que ela faturaria até 9, o meu erro já é de 90%. Uhum. Tá? Então, não tem nem sentido a gente aceitar a demanda para particularizar alguns tipos de informação. E a gente, muito das vezes, mesmo que você obtenha uma informação que seja privada, você não pode fazer publicidade disso. Eu não posso chegar para o mercado e falar assim, olha, o mercado ali da esquina, ele está sonegando imposto porque eu vi um balanço dele lá no contador dele e ele faturava 5 milhões e é incompatível com o que ele está apresentando de tributo arrecadado. Mesmo que eu tenha essa informação, eu não posso divulgar. Tá? É preciso tomar muito cuidado. Agora, as informações... De fontes de dados que são públicas, né? Então, sim. Lembra que tudo aquilo que a gente inferir, nós temos que defender, tá? Então, nós tivemos uma demanda o ano passado que foi extremamente interessante. Não posso falar o nome da entidade, mas o que acontece?
Essa é uma entidade que ela percebeu um movimento no mercado em que uma multinacional começou a comprar os fornecedores, ok? Então, eram produtos químicos de uma indústria que tinha esses medicamentos que vinham para... o suprimento vem tanto para medicamento veterinário como vem para medicamento de saúde humana. E aí, esse fornecedor começou a adquirir os pequenos negócios no Brasil. E, por norma econômica do CAD, eles não podem apresentar uma concentração acima de 51%. Uhum. E o mercado, apesar de várias vezes reclamar, ninguém conseguia pôr número. Bom, aí o que nós fizemos? Nós tivemos que fazer um levantamento de todas as importações daquele produto, chegamos a um número de quanto que daqueles produtos iam para a indústria veterinária, medicamento veterinário, quanto que restava para a saúde humana, da saúde humana, quanto que ia para a indústria de medicamentos alopáticos e depois quanto que ia para essa entidade que nós atendemos. Então, nós fomos buscando rastreabilidade e depois nós fomos, através de informações do mercado, porque lembra que todo o setor de saúde... Cosmo, só repete um pouquinho. Você falou todo o setor daí cortou a tua voz. O setor de saúde, ele tem regulamentação por agência reguladora. Então, no caso da saúde, tem dados na ANS, Agência Nacional de Saúde, como da energia tem na Anatel, e aí vai. Assim como tem dados que estão, que regulam, a Anvisa tem dados, tá? Então, nós conseguimos buscar cruzamentos em vários lugares. Aí, qual foi a cereja do bolo? Tá? Porque como é que eu vou saber o quanto que essa empresa estava ou não controlando o mercado? Eu teria que pegar 10, 12 empresas que ela adquiriu para tentar chegar nesse consenso. Assim nós fizemos, nós pegamos essas 10, 12 empresas, chegamos no faturamento. Porém, como eu falei, a prova, a cabal, aquilo que nos sustentou, foi que eu entrei dentro dos informativos que são apresentados ao mercado, que essa empresa apresentou na sua sede, que fica na Suíça. Então, eles têm anualmente um relatório chamado Annual Report, em que eles apresentam, além de números que são financeiros, eles apresentam um planejamento estratégico. Então, lá dentro, eles, contando para os acionistas lá na Suíça, eles estavam dimensionando o mercado da América Latina. E aqui na América Latina, eles estão na Colômbia e estão no Brasil. Na Colômbia, o produto que eles trabalham não é o mesmo do Brasil, então eu consegui proporcionalizar. E, para resumir, a gente chegou nas informações com dados públicos das empresas que eles adquiriram, mais as informações que eles apresentaram aos investidores, nós chegamos no faturamento que não deu diferença de 2% para o valor real. E aí essa entidade entrou com um pedido no CAD, nós conseguimos mostrar que essa entidade, ela estava... a cadeia de fornecimento respondia já por 57%, estava acima dos 51%, e o que eles conseguiram, que foi muito interessante, um termo de ajustamento de conduta que a empresa se compromete por X anos a não fazer nenhuma aquisição, tá? Por questões de equilíbrio de mercado. E aí fomos muito elogiados pelo CAD, até pelo pessoal da área jurídica que entrou com o pedido, porque foi a primeira vez que alguém apresentou números que pudessem ser sustentados. Cosmo, só para a gente pegar esse caso específico que é interessante. Aí, o que você conseguiu encontrar de base de dados públicos? Então, importação e exportação, que tem dados abertos hoje. Sim. Hoje está no...
Comex Stat, é esse? Qual que é a base de dados? Na época chamava Alice Web, né? Hoje no próprio Syscomex tem. Tá? Antes era Mas Alice Web, hoje é o Comex Stat, né? Comex Stat, isso, que é o Alice Web. Aí você pegou dados depois eu busquei no exterior, é isso? Dados de mercado. Vamos por partes, tá? O que eu fiz no Brasil? Então, eu tenho dados das importações. As importações, quando chega, ela se divide em dois caminhos. Primeiro, veterinário, depois saúde humana. Da saúde humana, ela quebra em medicamento da indústria alopática e depois medicamentos manipulados. Tá? E aí, como que eu fui olhando a fronteira? Eu estou vendo que está entrando. Eu mapeei primeiro os fornecedores nacionais, que eram poucos. Então, o que entrou, o que era da indústria nacional, você tem aquilo que o mercado forneceu de suprimentos. Para onde foi? Como que eu sei para onde foi? A gente precisa também ter a percepção de trabalhar ponderações. Então, por exemplo, eu sei que nessa empresa, nessa entidade, os insumos respondem por 17% do custo total, do faturamento dela, perdão, 17%. Na indústria alopática, esse custo ele é de 7% a 9%. Tá? Então, quando eu olho, o próprio setor da publicidade diz, mas toda a área de saúde, como eu falei, você tem dados que estão lá dentro do IBGE, tem o PIB da saúde, tem o quanto que é pago por privado, o quanto que é pelo poder público. Então, por exemplo, eu posso falar que o PIB, o que a saúde gera hoje, é em torno de 290 bilhões. Desses 290 bilhões, em torno de 60% é do poder público. Desse do poder público, 1/3 acaba sendo pago pelo município, 1/3 pelo Estado, 1/3 pelo federal. Então, isso é para vocês entenderem o tipo de análise que a gente faz. Fui lá, busquei o PIB da saúde, quanto que isso representa em termos de valor. Lembra só um detalhe, tá? Que muita gente às vezes confunde. PIB e faturamento não são a mesma coisa, tá? O PIB é o valor adicionado. Então, pensa o seguinte, que eu tenho um determinado produto, vamos imaginar uma roupa. Então, a indústria faturou a roupa para o atacado, que faturou para o varejo, que faturou para o cliente. Então, quando a indústria faturou para o atacado, imagine que ela faturou por 10. O atacado para o varejo faturou por 12. E do varejo para o cliente, faturou por 20. Eu não posso somar o 10 com o 12, com o 15, com o 20 e falar, olha, o PIB é de tanto. Porque tem valores que estão dentro do outro. Então, o que eu faço é só o valor adicionado. Então, o faturamento no final, o PIB no final, vai ser só o 20, porque é o 10 que teve no primeiro, 2 que teve no segundo, 5 do último, do segundo e 5 do último, 3 do último lá. Isso quando a gente então, analisa o setor, né? Isso quando você está analisando isso, tá? o setorial, né? Correto. Então, o PIB é o valor adicionado, tá? Já o faturamento, ele é o valor de nota emitida. Então, quando a gente vai falar sobre determinado dado, precisa tomar muito cuidado com o conceito que está por trás. Porque aí, então, eu vejo muito... Vai dar uma diferença enorme se você for analisar claro, do claro. setor do faturamento do setor. Faturamento igual isso, Perfeito. O PIB, para vocês terem um parâmetro, sim. O PIB, para vocês terem um parâmetro, em 2019, ele deve fechar mais ou menos perto aí de 7,2 trilhões. Tá? Isso, Brasil. 7,2 trilhões. Brasil. 7,2 trilhões. Só que o faturamento das empresas, ela é mais ou menos 14 trilhões. De 13,5 a 14. Então, o que as empresas emitem de nota é quase o dobro. O PIB variou sempre de 51% a 56% do total de notas emitidas. Tá? Interessante. Isso é uma média histórica. Então, histórico. Tá? Então, é preciso tomar muito cuidado quando vocês estiverem fazendo estudos, estiverem fazendo pesquisa com os termos que vocês utilizam. Quando houver uma interpretação dúbia, por exemplo,
é muito comum a gente ver assim, olha, a margem do valor adicionado é de tanto. Bom, margem do valor adicionado, eu preciso dizer o que ele significa no contexto do estudo que eu estou fazendo. Porque quando você olha o MVA que está na tributação, ele tem um contexto que se baseia em preço médio de mercado. Quando eu olho o MVA que vem do conceito econômico de markup, ele tem um outro conceito. Tá? Então, outra dica é, quando vocês estiverem fazendo estudo e tiver termos que são bastante seminais, são termos importantes, vocês vão lá e colocam, ó, neste estudo, esse termo significa isso. Tá? Quando eu estou falando de PIB do setor, PIB setorial, estou dizendo isso. É bom se revestir desse cuidado da metodologia. Mas o fato é que a gente tem um monte de dados públicos. Então, vamos lá, toda vez que existe o dado que ele que está disponível para todo mundo e existe o dado que é de recurso público, são coisas distintas. Toda entidade, todo poder que ele recebe, utiliza, aplica recurso público, ele obrigatoriamente tem que dar publicidade, eu já falei isso. Agora, eu tenho dados que são privados, mas que são apresentados em bases públicas. Por exemplo, estou falando de RAIS, estou falando de salário. É óbvio que eu não vou saber o salário do Cosmo, eu vou saber na RAIS, tá? O que eu vou saber é o salário por função. Eu vou saber o salário por segmento, eu vou saber o salário por cidade, por estado, tem as várias quebras e a gente vai, na semana que vem nós vamos brincar um pouco com isso. Tá? Mas é um dado que a gente consegue obter de base pública. E a ideia é que na semana que vem a gente coloque uma lista de todos esses dados que a gente pode buscar. E como é o nosso objetivo primário da nossa conversa semana que vem, a gente busca muita informação com base em tributo. Tributo é um excelente indicativo, excelente, tá? Então, quando, por exemplo, se eu olhar... perguntar para você, né? Como que a gente pode traçar estratégias a partir de dados tributários, que é outro enfoque que a gente dá importante. Primeiro, assim, tributo tem uma grande vantagem. Eu tenho 100% de garantia que o tributo será dado publicidade. Se eu entrar com lei de acesso à informação, eu quero saber o ICMS recolhido pelo CNAE X lá no estado do Espírito Santo. Se eu entrar com pedido no estado, ele tem que me dar informação. Tá? Em que pese a gente dizer se eu quero que a abertura seja essa, pode ser que ele não consiga fazer a abertura do jeito que eu quero, mas a informação vai ter. Tá? Então, o tributo... Deixa eu só dar uma contextualizada para o pessoal. Lei de acesso à informação também é outro tema que a gente vai tratar durante o nosso programa. E o doutor Cristiano vai falar bem especificamente sobre isso, a Lei de acesso à informação, portais de transparência, que são ferramentas, né? Ferramentas metodológicas que a gente utiliza e que são imprescindíveis para o tributarista do futuro, que é o tributarista de inteligência de negócios. Então, para nós que estamos vivendo isso, é muito falar de lei de acesso à informação, mas pode ser que para muita gente que esteja aqui vendo a gente pela primeira vez seja uma novidade. Por isso que... sem dúvida nenhuma, eu acho que um dos grandes progressos que nós tivemos nos últimos anos, ela é 2012, né? 2011, né? 2011. É um dos grandes... Oi? 2011. Já pode falar, já confirma aqui. Mas foi, sem dúvida, um dos grandes avanços que se teve em termos de gestão pública. Tá? Então, o tributo, primeiro... o primeiro ponto extremamente positivo dele é que a gente tem segurança de que a gente vai encontrar informação. Agora, basicamente, a gente tem que conhecer, naturalmente, me dirijo a todos por isso, mas a gente tem que ter uma noção tributária. Né? Então, você quer usar... Essa que é a base, né? A gente precisa ter a base. Se você quer usar o tributo como uma ferramenta de inteligência, imagine, por exemplo, que vocês
vão buscar informações sobre recolhimento de PIS e COFINS. Então, eu tenho que entender que PIS e COFINS tem lá regime cumulativo, tem um regime não cumulativo, que se aplica o não cumulativo via de regra para lucro presumido. Lucro real, ele é também via de regra o não cumulativo, porém eu tenho exceções para atividades, aí vai. Eu tenho que entender quais são as alíquotas, eu tenho que entender algumas regras que são específicas do tributo, tá? E aí o que acontece? Vamos pegar um outro exemplo aqui que a gente passou esses dias. Eu fui lá e coletei dados da contribuição previdenciária patronal. Até aí, ok. Contribuição previdenciária patronal é um dado absurdamente divulgado. O detalhe é que, de repente, eu pego um setor que ele tem duas possibilidades. Ele pode tanto usar pela desoneração de folha, como ele pode usar pelo folha de pagamento, tá? Então, para eu buscar essa informação, eu tenho que entender, primeiro, qual é a sistemática de recolhimento, tá? E aí a gente foi lá e buscou informação e ela pôde ser usada, mas não foi nada tão revelador como eu te imaginava, porque nesse setor ele tanto usava parcial, algumas empresas faziam pela desoneração e outras empresas faziam com base na folha, tá? Então, aí você vai ficar com o seguinte impasse. Quantas empresas usam uma metodologia, quanto que usa outra? Então, vejam, quando você entra no site da Receita, você pode digitar agora na internet e procurar lá, arrecadação tributária federal. Se você digitar isso na pesquisa da internet, ele vai te levar para dentro do site da Receita e vai te mostrar todos os tributos que são arrecadados, mês a mês, por tipo de tributo, e ainda você consegue uma quebra desses tributos por divisão CNAE. O que é uma divisão CNAE? Então, imagina que você tenha uma entidade que representa comércio, vamos lá, de produtos de limpeza. Então, você recebeu uma demanda para comércio de produtos de limpeza. Se você pedir arrecadação com quebra por setor, o que está disponível sem lei de acesso à informação, ele não vai trazer o comércio de material de limpeza, ele vai trazer até a posição 2, então o 47, que representa tudo aquilo que é comércio varejista no Brasil. Então você vai ter uma informação que você não pode traduzir para um caso particular, ela está abrangendo todo o comércio no Brasil. Eu posso entrar com lei de acesso à informação e eles vão me entregar aberto 47, não sei o número lá, 700 alguma coisa, 02, 01, que seja lá do material de limpeza. Tá? Só para o pessoal que quer dizer o 47, não sei se todo mundo está familiarizado com o CNAE, que é o cadastro, né, de atividades, fonte IBGE, a gente consulta a CNAE, é outra fonte de dados pública, e cada CNAE de atividade tem uma numeração. Então, tem uma raiz, que é essa que o Cosmo falou, por exemplo, produto 47. Só que ela é uma raiz mais aberta. E a gente consegue delimitando isso no CNAE completo, que ele é um número maior. Então, depois vocês podem consultar lá para o CNAE. Aliás, assim, quem está assistindo, que não está familiarizado, já anota como tarefa para casa. Coloca aí, verificar a classificação CNAE, que é Código Nacional de Atividade Econômica, que cada empresa que você... Isso é outra informação bacana, tá? Toda empresa que você abre, você elege um CNAE principal. Então, imagine que você está abrindo um pet shop, tá? Então, você abriu um pet shop e colocou lá o CNAE de pet shop. Só que você, além disso, pode colocar mais 19 CNAE. Então, eu posso dizer que, além de pet shop, eu sou uma clínica veterinária. Além de clínica veterinária, eu também faço atividade de banho e tosa. Além disso, eu faço mais não sei o que lá. Então, apesar de você fazer tudo aquilo, você ter todas essas atribuições, essas atividades econômicas, na hora de você buscar os dados públicos, você vai ter que traçar isso pelo primário, que é aquilo que a pessoa se identifica dentro da razão social, provavelmente. Tá? É aquilo que você diz como atividade principal.
Então, o CNAE, ele tem um mapeamento desde a agricultura, poder público, inclusive, até as atividades econômicas e vai lá até o 99, por setores econômicos. E depois aí ele vai quebrando as atividades até que ele chega lá, vai dar 2, 5, vai dar mais ou menos 9 posições, até que ele chega no individual. Fora isso, tem mais uma outra classificação que também a gente sempre acaba utilizando, que é a NCM. A NCM, ela é... Pessoal. Oi? É importante esclarecer essa diferença para o pessoal. Isso. A gente confunde. Sim. Isso é muito comum, tá? Então, a NCM, ela se chama Nomenclatura Comum do Mercosul, tá? E essa nomenclatura comum do Mercosul, ela deriva da tabela TIP, que é a tabela do IPI. Então, todo tipo de produto tem um ID, ele tem um registro de nascimento. Então, se você quiser olhar, olha, eu estou com uma caneta na mão. Essa caneta tem uma codificação que ele traz na raiz de onde que ele está vindo. Então, se for da indústria da borracha, ele tem uma raiz que identifica isso. Nesse caso, indústria de materiais plásticos, indústria química. Então, ele vai trazendo até que ele vai te apresentar um número com 10, 12 posições que identifica o registro de nascimento desse produto. Então, todo produto comercializado no Brasil, mesmo que importado, ele tem que ter um NCM. Isso é um direcionador, naturalmente, para a cadeia contributiva, para recolhimento de tributo. Ele vai identificar, inclusive, se é um produto, se é um produto supérfluo, se é um produto necessidade, aí vai. Fora a NCM, tem um outro código que se chama EAN. E, na verdade, eles têm o mesmo propósito. Só que o EAN é a nomenclatura do mercado comum europeu, tá? Então, e o NCM é a nomenclatura do Mercosul. Hoje, existe até um trabalho, uma tratativa para unificar essas duas codificações, ou pelo menos que façam uma correlação. Elas não são ainda 100% correlacionadas, mas seria interessante, porque se o Brasil quer fazer comércio com a União Europeia, nossos produtos precisam conversar a mesma língua. E para conversar a mesma língua, eu tenho que ter compatibilidade dentro dessa classificação, tá? Que é um direcionador tributário. Então, vejam, o que é muito comum acontecer? A gente tem, quando você compra qualquer produto, você vai num centro automotivo, você comprou uma bateria, comprou pneu e comprou uma paleta de vidro, paleta para o para-brisa, tá? E aí, a nota fiscal, ela vai apresentar a NCM de cada um desses produtos. Então, o registro de nascimento de cada um desses produtos. Esse registro de nascimento é o direcionador tributário dele, tá? Só que, quando for fazer o ICMS, por exemplo, ele não vai aparecer no detalhe. O ICMS, ele aparece no rodapé da nota. Quando você olha a nota fiscal, você tem o cabeçalho da nota, que é a identificação de quem está comprando, de quem está vendendo. Via de regra, normalmente isso no sistema se armazena o cabeçalho numa biblioteca. Depois você tem o detalhe da nota, que são os itens da nota, que se armazena numa outra biblioteca. E você tem o rodapé da nota. No rodapé da nota é onde tem lá a base de cálculo do ICMS, o valor do ICMS, o valor do ICMS de submissão tributária, do próprio, se tem frete ou não, se tem despesa acessória. Então, aquilo ali são outra lugar que se guarda. Então, vejam, onde que a confusão se instala? Se eu for para o Estado e pedir dados do ICMS, ele vai falar, ok, eu posso fornecer dados do ICMS por atividade econômica. Porque eu vou pegar o dado do cabeçalho, do cidadão que emitiu, qual é a atividade que ele se identifica e o valor recolhido. Por quê? Quando você recolhe uma guia de ICMS, você não recolhe a guia de ICMS separada por produto. Você recolhe a guia de ICMS no mês, identificada por contribuinte. E o contribuinte está identificado com o CNAE. Imagine a loucura que seria você ter
armazenado dentro do Estado todo o recolhimento feito produto por produto, de empresa por empresa. Isso não há rastreabilidade. Tá? Então, vocês não conseguem, a não ser que, casos extremos, em que você tem uma atividade que vende um produto só, basicamente. Tá? Aí você consegue... Me tira uma dúvida também, importante. No caso de TI, por exemplo, que a alíquota do IPI está referenciada no NCM, aí é possível solicitar por produto? Sim, sim. Nós entendemos que sim, tá? Mas é boa essa pergunta porque nós temos uma demanda de um possível cliente que é exatamente nesse sentido. O que esse cliente quer saber? Ele quer monitorar o comércio entre os estados do produto que ele vende. O produto que ele vende é da indústria de minério de ferro, tá? Então ele vende chapas e vende tubos galvanizados. E a pergunta dele é o seguinte: eu quero saber o que foi vendido do estado do Paraná para São Paulo, de São Paulo para Santa Catarina, aí vai. Quero fazer um cruzamento porque eu quero sentir o termômetro do mercado, quero saber quanto está sendo arrecadado de ICMS. Bom, eu não tenho... Só segura um pouco. Eu preciso... Minha bateria está quase acabando. Só vou colocar aqui no modo de economia de energia, tá? Vou ter que sair um pouquinho da tela. Entendi. Não sei se deve pausar a minha tela para vocês, mas um segundinho. Bom, eu tô... Pronto, voltei. Vamos lá. Então, pode continuar. Deixa eu só, então, contextualizar. O que essa entidade quer saber? Na verdade, não é uma entidade, é uma empresa, ela quer sentir concorrência. Isso talvez seja uma das coisas que vocês mais vão receber demandas. Então, ela quer saber o quanto que um estado comercializa com o outro, quanto que se arrecada de ICMS em cada estado. Fazer isso por produto, não consigo, porque ela tem 4 NCMs. Aí a minha sugestão, a gente está ainda fazendo esse processo de brainstorm sobre metodologia, é não que eu pergunte para o Estado, mas que eu pergunte para o fisco federal o IPI que foi destacado para esses NCMs. Eu já sei de antemão que o IPI desse produto ele é isento, tá? Mas isso é indiferente, porque se o IPI destacado é 0 ou é 1000, é número da mesma forma. Então, eles conseguem rastrear, tá? E aí, com base, a gente teria que fazer o quê? Saber o quanto que foi arrecadado de IPI não vai acontecer, porque o IPI é 0. Mas eu consigo saber volume negociado. Então eu posso perguntar, olha, desse NCM com base no IPI, quantas toneladas foi passado desse estado para tal estado? Depois eu vou ter que fazer outra coisa. Segundo informações do próprio cliente, essa conversa inicial é sempre muito importante, esse cliente disse o seguinte, olha, é comum a empresa ela faz uma importação por Santa Catarina, mas ela está em São Paulo. Aí lá de São Paulo, ela vende para Minas. Então, eu tenho que rastrear todas as importações, tenho que rastrear a produção nacional, para eu entender o quanto desse volume ele é despejado no mercado ano a ano. Para depois eu tentar mapear o fluxo desse produto. Depois eu vou estudar a legislação do ICMS e as particularidades de cada estado. E aí a gente vai conseguir chegar num determinado volume. Aí eu vou perguntar por estado, vou fazer isso, daquele KINAI, o quanto que cada estado arrecadou. Ah, mas por que eu vou fazer isso se não é quebrado por NCM? Ele só está por empresa. Simples. Porque eu vou ter que chegar no número que vai ter que caber dentro da arrecadação da empresa. A arrecadação do produto tem que ser inferior à arrecadação total da empresa. Certo? Imagine que eu chegue e diga assim, olha, se arrecada no estado de São Paulo 110 milhões de ICMS por ano
com esse produto. E eu vou lá e pergunto para o Estado, e o Estado diz que naquele KNAI só se arrecada 30. Eu não posso cometer esse erro. Então, eu tenho que dimensionar as caixinhas onde aquela informação está inserida. Tá? Cosmo, vou interromper de novo. Temos 2 minutos de live, senão a gente vai cair. E esse assunto é um assunto assim, que realmente é bem minucioso. E a gente vai ter que deixar para... E a gente vai ter que deixar para continuar conversando lá na BI, semana que vem. Eu tenho alguns alunos já nos assistindo, então que fique como uma prévia para eles, para anotar as dúvidas, para perguntar para você lá na semana que vem. E que sirva também de estímulo para quem está em dúvida se vai se matricular ou não. Tem algumas pessoas em dúvida. Que também fiquem instigados para poder dar esse próximo passo, né? Porque realmente é um assunto bem interessante e é um diferencial, porque quantas pessoas no mercado têm pouquíssimas pessoas conseguiriam ofertar e dar um tipo de estratégia desse para um cliente. Se eu for falar que assim, a gente pode contar nos dedos quantas conseguiriam entregar esse tipo de serviço, aí acho que só deve ter efetivamente que só a gente mesmo, né? Então, pessoal, que sirva de estímulo para vocês, tá? Levem as perguntas. Ó, o Luciano tá vendo a gente, o Wilson tá vendo a gente, eles vão estar lá conosco presencialmente. Então, que sirva desse incentivo. E eu agradeço você, Cosmo, pela tua disponibilidade, a tua didática aí, né? E paciência para poder ensinar o beabá aqui, dar esse iniciozinho aí, deixar a gente mais curioso. Legal. Tá bom? Eu fico muito honrado. Eu estou lendo a mensagem aqui do Wilson, né? Wilson Pereira está dizendo, mundo completamente sem fim. É extremamente verdadeiro. Isso é fantástico, viu? Porque é um universo de possibilidades que faz com que... Eu sempre falei isso, tá? Eu sou uma pessoa que eu odiaria ficar todo dia atrás de uma mesa fazendo a mesma coisa. Então, o desafio de você... Então tá bom. Obrigada, Cosmo. Gente, obrigada. Excelente fim de semana. E semana que vem estaremos juntos aí. Grande Favela. Estaremos. Né? Isso aí. Pois é. Estou à disposição aqui para as dúvidas também no direct, tá bom, pessoal? Excelente fim de semana. Até mais. Tchau, tchau, gente.